Olá, sabe aquela tarefa que às vezes parece impossível de encontrar uma boa ideia para uma história? Hoje a gente vai ver como transformar isso numa prática criativa, numa busca ativa. Vamos nessa? Muita gente acha que as grandes ideias simplesmente aparecem como um raio. Mas a verdade é que a criatividade é mais como um músculo mesmo, uma habilidade que, com treino e prática, fica cada vez mais forte. Então, para começar, vamos quebrar um mito bem grande, aquela ideia de ficar esperando a inspiração divina chegar. A proposta aqui é o contrário, aprender a ir atrás dela. O pulo do gato é exatamente esse, é mudar a mentalidade, de passiva, para uma postura totalmente ativa. É sobre ter as ferramentas certas e saber onde procurar. E agora vamos para a parte prática. Vamos dar uma olhada num verdadeiro kit de ferramentas, com 6 métodos bem diretos para ajudar a gerar ideias que realmente prendem a atenção. São 6 técnicas pensadas para qualquer pessoa conseguir sair do bloqueio criativo e começar a enxergar as faíscas de inspiração que estão por toda parte. A primeira ferramenta talvez seja a mais clássica e divertida. É bem simples. A gente pega uma situação super normal e joga uma pergunta para criar uma reviravolta maluca. Essa perguntinha, que parece até coisa de criança, é a semente de uma das maiores franquias do cinema mundial. É o ponto de partida de algo mágico. E olha só que incrível! Isso mostra perfeitamente como a pergunta "e se" pode levar a histórias icônicas, de alto conceito que capturam a imaginação de todo mundo. A segunda ferramenta é um verdadeiro tesouro: usar o jornalismo. Porque, vamos combinar, muitas vezes a realidade é bem mais estranha que qualquer ficção. É só dar uma olhada em notícias, crônicas, ali tem muita história pronta. O filme Prenda-me se for capaz, por exemplo, foi inspirado na vida de um impostor da vida real, uma história incrível. A nossa terceira ferramenta é a adaptação, que é basicamente a arte de pegar uma história que já existe em um lugar, tipo um livro, e traduzir ela para outra mídia, como o cinema ou uma série. E as fontes para isso são quase infinitas. Vai de literatura a podcasts. Um exemplo genial é a série Sherlock, da BBC. Eles pegaram as histórias clássicas e trouxeram para o século XXI de um jeito brilhante. Isso mostra todo o poder da adaptação. A quarta ferramenta é muito legal. É sobre pegar uma estrutura de história que a gente adora e contar ela de um jeito completamente novo. Não é copiar, é dar uma nova roupagem, uma nova perspectiva. Que é um exemplo perfeito, a história de O Rei Leão é, na essência, uma recontextualização de Hamlet, do Shakespeare. É a mesma jornada de traição e vingança, só que em um cenário totalmente diferente. Genial, né? A quinta ferramenta parte daquele conselho clássico: escreva sobre o que você conhece. Mas o segredo é focar nas emoções e situações reais, mesmo que a história seja ficcional. E o mais interessante é que séries inteiras podem nascer disso. Seinfeld, por exemplo, é toda construída em cima da observação desses detalhezinhos pequenos, banais e muitas vezes irritantes do nosso dia a dia. E a nossa última ferramenta é uma forma super criativa de ter ideias novas. Misturar dois gêneros que, à primeira vista, não têm nada a ver um com o outro. O que será que acontece quando a gente junta esses dois mundos? Cowboys, poeira, tiroteio e naves espaciais. O resultado é um filme de alto conceito que pega elementos que a gente já conhece e mistura de um jeito totalmente original e inesperado. A mágica está justamente nessa mistura. Ok, agora que a gente já viu como gerar um monte de ideias, vem a próxima parte. Como saber se uma ideia é realmente boa? Se ela tem força para virar uma história de verdade? Para isso, existe um filtro bem simples de 4 perguntas. Elas ajudam a gente a entender o conflito central e, principalmente, o que está em jogo naquela história. São as perguntas essenciais. Olha só como funciona na prática. A gente pega uma ideia simples, tipo de um entregador, e passa pelo filtro. Rapidamente, a gente constrói uma narrativa com riscos altíssimos e um detalhe que deixa tudo mais interessante. Sabe qual é o maior obstáculo para quem está começando? Muitas vezes não é a falta de ideias, mas a busca pela ideia perfeita. Só que o objetivo real deveria ser outro: simplesmente começar a escrever. E essa frase resume tudo. As grandes ideias não são encontradas prontas. Elas são construídas, desenvolvidas com observação, com prática e, principalmente, com a coragem de escrever, errar e escrever de novo. Então, a grande lição é essa: começar a olhar para o mundo com outros olhos, porque o próximo projeto pode estar ali, escondido num detalhe do cotidiano, só esperando para ser descoberto. A grande pergunta é: a gente está prestando atenção?